Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui e muito obrigado, professora Anúbia, por estar aqui conosco. Professora Anúbia é a nossa coordenadora da área de Ciências Jurídicas para trazer, assim, muitos insights, muitas novidades, muitas questões fantásticas em relação à regulamentação quando nós falamos em relações jurídicas com a sociedade. Professora Anúbia, muito obrigada pela sua presença. Elaine, eu amo estar aqui com você, me convide todas as vezes, porque eu amo seus alunos, são nossos alunos, né? Exatamente. E eu sei que o tema hoje está instigante. Exatamente, eu trouxe esse tema justamente para que a professora Anúbia possa trazer aí esses insights, como eu disse para vocês, sobre o direito de empreender. E aí, professora Anúbia, eu já começo com uma provocação para que esses nossos alunos fiquem atentos a essa live. O direito de empreender está na Constituição Federal? Está. Nós temos esse direito de empreender tanto na Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional. E o que é a legislação infraconstitucional? São leis que vão regulamentar alguma conduta, o exercício de determinadas atividades econômicas. E nós temos lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, professora Elaine, um dispositivo que diz que é livre o exercício do trabalho e da profissão, desde que haja uma regulamentação por lei específica. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso exercer qualquer trabalho, qualquer profissão, qualquer atividade econômica, desde que não vedada por lei. Por exemplo, hoje não é lícito eu exercer a atividade de empreender como bicheiro, porque isso é vedado pelo ordenamento. Então, alguns países nós temos o quê? Nós temos a questão de jogos de azar que são legalizados. Então, eu tenho lá roleta, eu tenho vários jogos de carta. No Brasil, isso não é possível. Nós temos uma outra questão também, por exemplo, que em alguns países a prostituição, o uso do corpo como moeda, ele é legalizado, como, por exemplo, a gente tem em Amsterdã, na Holanda. Mas aqui no Brasil isso não é possível. Da mesma forma, eu tenho profissões que elas são permitidas a qualquer pessoa, desde que essas pessoas preencham os requisitos legais. A mesma coisa é empreender. Então vamos imaginar, professora Elaine, que você acorde hoje e fala: ai, gente, que vontade de ser advogada. Vou abrir um escritório de advocacia, ai, a placa linda, Elaine Advogados Associados, consegui um ponto e vou lá exercer a advocacia. Você é uma pessoa capaz, uma pessoa que tem 2, 3 cursos superiores, mas você não tem um curso superior de direito. E mais, você não foi aprovada na prova da OAB. Você consegue exercer a advocacia? Não consegue. Você consegue ser médico sem fazer medicina e sem passar por toda a aptidão? Não consegue. Então, o direito de empreender, o direito de exercer qualquer trabalho ou profissão, ele passa por aquele fenômeno que nós chamamos de limitação da lei. Ainda que seja permitido, que não seja vedado no ordenamento, eu preciso entender quais condições específicas eu tenho para aquela profissão. Então, quando eu falo de empreender, passo por uma profissão. E como que eu posso colocar isso, professora Elaine, desses princípios que norteiam essa livre iniciativa de empreender? Como que acontece isso na gestão e negócios? Então, professora, nossa, maravilhosos esses exemplos que você nos trouxe aqui. Quando nós falamos do direito de empreender, nós podemos pensar o seguinte: nós vivemos num país capitalista. Sem dúvida. Correto? Então, nós temos a questão da livre iniciativa econômica. Sim. A partir do momento que eu tenho essa livre iniciativa econômica e eu tenho o direito de empreender, eu preciso ter algumas questões norteadoras que nos dizem o seguinte: boa fé. Boa fé. Quando eu vou abrir e aí vem um exemplo maravilhoso da professora Anúbia, e eu digo assim: não, eu vou abrir um escritório jurídico. Eu, como gestora, né, na área de gestão e negócios, eu até posso querer abrir um escritório, mas contratando e tendo advogados. Por isso eu preciso do princípio da boa-fé. Eu jamais posso atuar sendo administradora, sendo contadora, sem ter feito um curso na área jurídica, sem ter passado, como disse a professora Anúbia, pela questão da OAB. Então, ter esses princípios norteadores dentro do direito de empreender
é vital. Senão, realmente, eu acabo com a minha profissão, acabo com aquilo que eu construí durante anos, buscando conhecimento durante anos, achando que eu tenho esse direito de empreender em qualquer ramo. E mais ainda, professora, nós temos os órgãos reguladores. Quando nós falamos em gestão e negócios e nós estamos falando de uma atividade privada, nós temos muitos órgãos reguladores, né? Então, a partir do momento que eu vou empreender e eu vou abrir uma empresa, vamos pensar assim no ramo alimentício. Se eu abro uma empresa no ramo alimentício, eu preciso ter o aval do Corpo de Bombeiros, eu preciso ter o aval da Vigilância Sanitária, eu preciso ter todas as questões de segurança dentro da organização, preciso ver que eu vou ter dois caminhos, né? Se eu for empreender no ramo alimentício, que haja a fabricação de alimentos, tem a segurança do trabalho envolvido e eu tenho outras normas regulamentadoras dessa questão. Então, quando nós falamos do direito de empreender, nós temos sim essas questões norteadoras e nós precisamos entender exatamente aonde é o meu limite, aonde eu tenho essa boa-fé, tanto particular, quanto também para não afetar as questões do próximo, correto, professora? Exatamente. E eu sempre digo, professora Elaine, os nossos alunos que estão nos ouvindo, e não alunos também, que essa questão da boa-fé, ela perpassa pela questão da competência. Então, eu tenho legitimidade, capacidade plena de gozo de exercício. Sou maior de 18 anos, não sou interditada, não há nenhum óbice ao exercício dos atos da vida civil. Mas será que eu tenho uma capacidade, não é capacidade de saber fazer, a capacidade legal e reguladora pelo órgão da profissão? Eu tenho a capacidade e a legitimação por esse órgão? Eu não tenho. Por mais que eu, por exemplo, vamos colocar lá nos confins, que a gente sabe que muitas mulheres, elas têm filho por parteiras. Será que essa parteira, ela é uma médica? Não, ela não é uma médica. Por que ela não é uma médica? Porque ela não cursou medicina. Então ela pode ser chamada de médica? Não, dúvida, mas às vezes uma parteira sabe muito mais que muitas médicas. Concordo, mas é um saber fático. Não é um saber que está reconhecido por uma profissão. A gente tem que ter esse entendimento. E aqui me permita, professora Elaine, dar um exemplo. Nas ciências jurídicas, nós temos um curso maravilhoso, eu já vou fazer um jabá, não é? Que é Ciências Jurídicas e Sociais. Esse curso, professora Elaine, ele é maravilhoso. Porque é um curso que prepara o aluno para exercer a advocacia? Não, nem poderia. Porque para exercer a advocacia, o aluno precisa fazer direito e ser aprovado na prova da ordem. Mas é um curso, professora Elaine, que habilita o aluno a fazer tudo aquilo que é jurídico e que não precisa de advogado. E eu vou te contar, professora Elaine, tem tanta coisa jurídica que está no limbo e que eu não preciso que um advogado faça. E como que eu sei isso? Por causa da lei. A lei deixa a margem. E aí entra esse nicho de mercado para o nosso aluno pegar. Exatamente. Ou seja, ser profissional, ter o profissionalismo, ter a questão da boa-fé na veia. Quando nós falamos, né, sobre esses profissionais que às vezes não têm um órgão regulador, que atuam em relação a isso, é preciso estar muito próximo da área jurídica, porque muitas coisas podem acontecer enviesadas, a pessoa pode se prejudicar. Então, às vezes, eu quero, né, eu tenho o dom, eu gostaria, é um ramo que eu gosto, eu quero ter eu quero empreender, eu quero ser dona do meu nariz, professora, vamos dizer assim. Só que eu preciso saber sobre o profissionalismo, eu preciso ser um profissional, eu preciso saber que dentro do exercício da atividade, da liberdade econômica, eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas regras, eu tenho as normas, eu preciso entender, estar muito próximo da área jurídica, muito próximo de profissionais regulamentados, profissionais que estejam com o exercício ok dentro da OAB, para que a gente possa juntos trabalhar, seja numa área de gestão e negócios, seja na área jurídica, né, professora? Então, o que nós queremos trazer com essa live de hoje para vocês? É importante empreender, professora Núbia? Sim, vocês precisam saber que o Brasil hoje precisa de empreendedores. Nós precisamos. A professora Núbia aqui tem o seu próprio escritório. A professora Núbia empreende, mas empreende dentro daquilo que lhe compete, naquilo que ela estudou, naquilo que os órgãos e que as credenciais dela autorizam a essa profissão.
como eu também, né, acabo tendo a contabilidade e tendo, na verdade, os órgãos regulamentadores. Então, seja qual for a profissão que você quiser empreender, prezado aluno, prezada aluna, saiba que dentro da disciplina que nós temos aqui, que é Relações Jurídicas com a Sociedade, você vai sim poder aprofundar os temas do direito de empreender, saber exatamente os limites, quais são as leis, aquilo que realmente você, até onde você consegue ir e para você ter um sucesso profissional, não é isso, professora? Sem dúvida, professora Elaine. Eu gosto sempre de dizer que quando a gente fala de regulamentação, de seguir as regras, as pessoas pensam assim, é só para eu ter deveres. Não. A lei também lhe protege. Sim. A lei também lhe dá muita questão de respaldo que você não teria se você não fosse, por exemplo, um empreendedor legalizado. E aí, como exemplo, a gente tem um empresário de fato, aquele que nos preocupa com a formalização, e o empresário de direito. Então, seja sempre aquele que conhece as normas. E a disciplina Relações Jurídicas com a Sociedade lhe permite isso, né, professora Elaine? Exatamente. Então, aqui está a nossa dica de hoje para você que deseja empreender, e a gente sabe que com o nosso apoio, com o apoio da Gran Faculdade, você chega longe. Professora Núbia, muito obrigada. Eu que agradeço, professora Elaine. Obrigada, gente. Beijo, até mais. Gente.